Você passou pelo menos 4 anos estudando muito, investindo dinheiro, acreditando que só ser muito bom e ter um produto muito bom ia ser suficiente para você ter sucesso. Então, basicamente, esse vai ser o tema desse vídeo. Eu já começo com uma crítica com relação à faculdade. Eu, de formação, sou engenheiro civil, para quem não sabe, já me formei já há bastante tempo, 2016, se eu não me engano. E eu falei, cara, quando eu decidi fazer essa faculdade, eu falei, nossa, engenharia civil, naquela época, até hoje em dia ela é bem, né, bem conceituada, mas naquela época não existia tanto essa questão de produzir conteúdo e personal business, enfim, essas coisas, influencer, era muito menor isso. Existia, mas muito pouco. Então, direito, medicina e engenharia era, cara, quem fazia era a elite. E aí, como eu tinha facilidade com matemática, eu decidi fazer, né? Então eu falei, cara, vou fazer e tá tudo bem. E eu falei, cara, quando eu sair da faculdade, tô milionário, já não preciso fazer mais nada. É isso que eu preciso, só a faculdade. 5 aninhos, bem estudado, por sinal que, cara, foram 5 anos complexos, mas todo estudo é muito válido. Só que eu aprendi muito matemática, integral, derivada, resistência dos materiais, cara, enfim, não vou chegar nos detalhes aqui, mas eu não aprendi um dos principais pontos dentro de um ecossistema de serviço, de trabalho, que é vender. Não sei como está hoje em dia, mas provavelmente os estudos de faculdade, assim, a parte bacharelado, enfim, eles acabam não mudando tanto assim, mas você não aprende a vender. E aí, quando você sai da faculdade, você sendo um médico, geralmente o médico tem uma facilidade melhor assim para arrumar trabalho, mas um engenheiro, um advogado, uma nutricionista, um contador, enfim, você não aprende a vender. Então você acaba pegando o que vem na frente e fala, cara, tô começando e é isso. Você acreditava que você estava estudando uma puta de uma faculdade, e foi na minha época também, quando eu finalizei, teve a Lava Jato e tudo mais, cara, que acabou quebrando bastante o mercado, assim, né, civil. E esse é o grande ponto. Eu acreditei por muito tempo que ser muito bom, estudar muito e ter um bom produto, que no caso seria eu, né? Eu era o produto, tá me vendendo para o mercado para arrumar um bom emprego, e, enfim, crescer, evoluir. E eu me frustrei, para ser bem sincero, e aí eu acredito que a maior parte das pessoas se frustram. Porque você joga lá no Google, lá, o teto de um engenheiro civil, nem sei quanto tá hoje em dia, mas vamos colocar que seja 10 mil reais. Você fala, nossa, perfeito, eu vou começar com 10 mil, é isso que eu preciso. Só que aí a empresa te contrata como um assistente do engenheiro, ou assistente administrativo, né? Imaginar que você está começando, ou um estagiário, mas enfim. E aí você ganha 2 mil, 1.500 reais. E aí demora muito tempo para você virar um analista e começa a ganhar ali seus 3, 4 mil. E tem gente que fica, cara, anos para sair do analista para um coordenador ou um engenheiro civil mesmo. E, cara, isso é muito frustrante, né? É muito frustrante, porque você entrou naquilo para ter muito sucesso. Te venderam que aquilo você ia ter muito sucesso. E aí muitas vezes você fala, cara, não, vou empreender. Cara, vou criar um negócio e tal, já tenho conhecimento. Só que aí você cai no mesmo ponto, porque você aprendeu a parte técnica. E muitas vezes a parte técnica não tão aplicada na realidade do dia a dia. Pelo menos parecia que as coisas que eu aprendia tudo não tinha uma conexão final. Era um pouco meio que solto, e aí quando você ia para a prática, você ia criando ali um Frankenstein ali, e aí ia saindo as coisas, mas não fazia muito sentido. E aí eu quero trazer uma história muito, muito louca, porque foi nesse momento que, eu não sei exatamente o ano, mas eu decidi abrir uma agência de tráfego para dentistas, geração de lead. É garrafa nova. Você já tinha mostrado aqui, mas ganhei da Tati.
E aí, basicamente, o modelo de negócio era vender serviço de tráfego para dentista. Ultra nichado. E, cara, era um negócio muito louco, porque a gente gerava muito lead pro dentista. Só que é um nicho um pouco complexo, porque existe o mercado da saúde ali, o ego é um pouco aflorado, vamos dizer assim. E aí a maior reclamação é que os leads não convertiam. Os leads não convertiam, que não convertia, que não convertia. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, me mostra como que você se comunica com seus potenciais clientes. E a comunicação era péssima. Era aquela velha comunicação. O lead mandava, oi, boa tarde, tudo bem? Gostaria de entender como funciona? Oi, boa tarde, quer marcar horário? Ou quando mandava boa tarde, às vezes nem mandava. Eu falei, cara, mas não faz sentido. E aí, pegando, né, isso aqui é uma dor do meu cliente, o que eu vou fazer? Criar uma solução. E aí, dentro do serviço que a gente prestava, a gente dava um treinamento de vendas. Eu gravei ali, claro que nesse meio tempo já estudava sobre vendas, eu era, né, era basicamente o vendedor da agência e o estrategista. E aí eu estruturei um treinamento básico, objetivo ali, sem algo prolixo, sem o fundamento das vendas. Não. Como que eu posso aplicar vendas no meu negócio odontológico, no meu consultório odontológico? Ponto. Cara, 5, 6 aulas rápidas. E aí dava para ver o progresso do cliente e ele não assistia. Ele não colocava, por exemplo, a secretária dele para fazer. Por quê? Ego. Ego. Porque no pensamento dele, ele fala, cara, eu sou muito bom. Eu tenho um bom produto. Então, precisa chover cliente no meu negócio. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona, gente. A realidade é essa. Cada vez mais existe mais engenheiros, mais dentistas, mais advogados, mais tudo. É uma guerra de atenção muito louca. Para quem. Tudo bem que eu era bem novo, mas na época não existia streaming, Netflix, essas coisas. Então, quando a gente precisava de assistir um filme, a gente ia no Blockbuster. Para quem conhece, cara, aqui já tô. Devia ter, sei lá, meus 15 anos. E praticamente, eu não lembro, mas eu acredito que o Blockbuster não tinha, era meio que monopolizado por eles. Porque só tinha eles que vendia, que alugava. Tinha umas menorzinhas, mas eles eram mais fortes. E se eu não me engano, o Netflix começou a se desenvolver naquela época. E isso eu tenho quase certeza que o Netflix tentou comprar a Blockbuster, mas não quis vender. E aí minha visão foi, basicamente é o quê? O Blockbuster, por já ter uma marca pessoal consolidada, acreditava só porque a marca pessoal dele, a marca da empresa, o brand da empresa era forte, tinham bons produtos, eles iam perpetuar para sempre. E não foi o que aconteceu. Eles faliram, fecharam, enfim. Se eu não me engano, tá? Mas eu tenho certeza, quase certeza que sim, porque nunca mais ouvi falar sobre Blockbuster. E hoje, quem não conhece Netflix? Por quê? Eles vieram com uma visão disruptiva de ter um bom produto, um bom marketing, uma boa publicidade e expandir todo o seu produto para o mercado. Hoje, quem não conhece Netflix, cara? Cara, é um negócio extremamente famoso e tudo mais, né? E aí um ponto que eu quero trazer é o seu diploma não vai garantir sucesso. Claro que se você estudou em faculdades de ponta, por exemplo, ITA, USP, isso acaba facilitando, porque só para você entender, a Tati é a Tech Recruiter, então ela recruta pessoal de tecnologia e, cara, a galera dessas faculdades são muito assediadas, né? Até no início de carreira. E se provavelmente você não é dessas faculdades, cara, a possibilidade de você acreditar que seu diploma vai garantir sucesso, claro que sucesso é relativo, eu não conheço ninguém que teve sucesso só com diploma, sabe?
Porque a realidade da vida é totalmente diferente, a experiência. Hoje, quando eu olho, tenho muita certeza assim, eu não estudei em faculdades de ponta, por exemplo. Eu fiz engenharia civil, né, FMU, pós-graduação na Unip, alguns cursos na PUC e tudo mais, faculdades relativamente legais, mas não o ITA da vida. Acredito, sinceramente, que se fizesse um comparativo de experiência, de dedicação ali, eu, né, questão de conhecimento, provavelmente eu bateria de frente com eles, até pelo fato de eu aprender na experiência, em campo, mas não garante sucesso, cara. Não garante sucesso, não adianta. Se você ali continuar pensando nisso, cara, segue outra linha de raciocínio. Não faz sentido, sabe? E eu tô compartilhando de verdade com a experiência que eu tive, tá? Hoje eu tenho milhões de cursos, treinamento, certificação, na área de tecnologia, trabalho com projetos, né? E ninguém é insubstituível, cara. Eu já pensei que eu era insubstituível, mas hoje eu tenho certeza que não. Pode vir um layoff e não é porque eu fui mandado embora que eu sou melhor ou pior que alguém. Às vezes é corte de custos e tá tudo bem. Então, assim, o primeiro ponto que eu quero trazer é: esquece isso, tá? E antes de ir pro próximo ponto, se inscreve aqui embaixo, de forma gratuita. Conteúdo legal, meus e-mails, minhas cartas que eu envio para você de forma gratuita. Dicas, informações, conteúdo denso sobre o que eu venho construindo ao longo desses tempos que pode te ajudar também, tá? E aí, por quê? Porque o seu serviço, o seu produto, que às vezes, muitas vezes pode ser um produto digital ou você mesmo prestando um serviço, ele tem que ser bom. Ponto. Você não pode vender uma coisa ruim, cara. Você tem que olhar para o seu produto e falar assim, cara, eu compraria esse produto? Se a resposta for não, nem testa a oferta, cara. De verdade. Nem testa. Só venda algo que você compraria, sabe? Só venda algo que você compraria. Porque isso a longo prazo vai te trazer muito mais autoridade. E até tranquilidade de vender, né? Cara, não tem preço você deitar a cabeça na cama e falar, cara, hoje eu dei meu melhor. Por mais que para você, às vezes, o seu melhor não é o suficiente no começo. Porque você começa a aprender que quanto mais você estuda, mais você precisa estudar. Né? Isso é muito louco. E virou minha chave também. Mas isso é um tema para outro vídeo. Então, qual que é o grande insight que eu quero trazer para você? Né? Você sim precisa investir na sua carreira técnica. Você sim precisa ter bons estudos. Mas, se você realmente quer evoluir e ser uma pessoa cada vez mais desejada no mercado, e aí pensando em prestação de serviço, criar conteúdo na internet, tudo, o primeiro passo, né, principalmente, é aprenda a vender. Eu já fiz vários cursos de vendas e hoje o meu estilo de venda é muito convidativo, é algo consultivo. Como assim? Então, se você quer algum serviço meu, algum produto meu, você vai me chamar provavelmente, né? Se você quer. E eu vou ser extremamente claro com você. Falar assim, olha, eu consigo te ajudar nesse modelo de negócio, nesse formato, nessa linha de raciocínio. Geralmente a gente gosta de trabalhar assim, pensando no seu dor, na sua dificuldade, e eu consigo te ajudar dessa forma. Faz sentido para você? Se a pessoa falar assim, fala assim, não, então, eu realmente consigo te ajudar, tá? O preço é esse, como que a gente pode prosseguir? A pessoa pode falar sim, não. Cara, não gosto de pressionar. Em vários cursos falam que você precisa pressionar a venda e tudo mais. Cara, eu não me sinto bem, sabe? Ah, tá certo, tá errado? Cara, não sei, tá? Esse é o meu estilo de pensar sobre vendas, né? Tem spin selling, vários tipos de estrutura, mas o meu é esse, cara. Ah, vende mais, vende menos? Cara, tanto faz. Existem tantas frameworks, tantas informações que você. Ah, preciso seguir isso para ter sucesso. Não, cara. O importante é você. O que eu acho interessante é que você estude todos, né? Não todos, mas pelo menos a maior parte, para criar uma base sólida. E aí você toma uma decisão
baseado no seu conhecimento. Hoje esse é o meu estilo de vendas. Ponto. Faz sentido. E se eu ver que eu não consigo ajudar, a pessoa fala, cara, nessa área eu não tenho experiência. Eu acho que se você quiser que a gente faça o trabalho pensando nesses cases que eu tenho, fechou. Mas eu não tenho experiência. Mas se você se conectou comigo, com certeza eu vou dar meu melhor. E se realmente eu não consigo ajudar, eu vou falar que não consigo ajudar. Se eu tiver alguma indicação, eu indico que tá tudo bem, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu gosto de estruturar em dois pontos, que é geração de tráfego, fluxo e produto. De início, provavelmente, só se você já tem uma base muito grande de cliente, uma base muito grande de seguidores, canal, um fluxo de tráfego muito grande, isso não é para você. Agora, caso você esteja iniciando ou tenha ali, pensando no Instagram, YouTube, 5, 10 mil seguidores, que é um fluxo já muito bom, mas ainda não é um fluxo muito grande, foca 80% do seu tempo em escalar sua mídia, produção de conteúdo. Quando eu mudar, a proposta é que eu comece a gravar 4 vídeos por semana, depois 5, depois um por dia, por pelo menos um bom tempo, para eu escalar bem a minha produção de conteúdo no YouTube. E aí, depois eu tento ver qual que é a melhor rotina que faz sentido. Então esse é o primeiro ponto. 80% vai ser produção de conteúdo. Para você, daqui 1, 2, 3 anos, ter tanto conteúdo na internet que a sua dificuldade não vai ser mais sobre geração de demanda, tá? E 20% em melhorar seu produto. Você fala, cara, nossa, mas é muito pouco. Cara, provavelmente você não tem um fluxo muito grande de pessoas te chamando e vendendo e tudo mais. 20% já é uma boa evolução. Por quê? Cara, você consegue ir evoluindo no seu produto, conversando com novas pessoas, entendendo as dores do seu potencial cliente, criando novos produtos. Então você vai estar evoluindo. E aí no futuro você pode equalizar isso. 50-50, mais para produto do que. Entende? Então, basicamente, é esse tipo. Ah, mas qual que é a melhor fonte de tráfego? Cara, depende. Ah, eu prefiro falar, eu prefiro o YouTube, eu prefiro escrever e tudo mais. Eu recomendo ter um pouco em cada. Então, YouTube, TikTok, Instagram, Substack, e-mail. Qual que é a sua fonte predileta? YouTube, cara. Cada vez mais minha energia vai estar alocada no YouTube. Produzir vídeo, vídeo, vídeo. Porque se você para e passa 5, 10, 15 minutos, 20, 30 minutos comigo aqui, cara, imagina a conexão que você está criando comigo, cara. Esse negócio é muito louco, tá? Então é isso. Realmente espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda bastante. E ativa o sininho para você receber meus próximos vídeos. Fechou? Tamo junto e te vejo no próximo vídeo.